Agora que você conhece as características do pulso venoso e as suas relações com o ciclo cardíaco, fica simples de entender as alterações patológicas. É muito difícil reconhecer e diagnosticar as alterações do pulso venoso com a imagem dinâmica correndo. Portanto, o primeiro passo é congelar a imagem. Então a gente olha a imagem estática. Se a gente olhasse só a curva venosa, ia ser muito difícil saber o diagnóstico. Porque aqui a gente está na imagem dinâmica, né? Dá para a gente ter certeza que ali é uma onda A? Será que é uma onda A e uma onda V bem próximas? Não, porque as duas ondas, as duas ondas estão depois, não sei. A gente precisa da imagem estática, tá? A gente precisa da imagem estática. Será que são uma onda A e uma onda V bem próximas? Não, não são. Por quê? Porque as duas ondas estão depois do QRS. E tem uma dica a mais, a curva arterial. As duas ondas estão acontecendo ao mesmo tempo que a curva arterial. Uma ali, ó, uma delas no iniciozinho, ainda não subiu muito bem aqui a curva, e outra, francamente, aqui no pulso arterial, né? Onde é que está a onda A, então? Essa é a descrição da curva, a ausência de onda A. Diagnóstico, fibrilação atrial. Se, na verdade, tinha uma outra dica, né? Cadê a onda P desse eletro? Não tem onda P, e até olhando as curvas do monitor, você vê que o intervalo RR é irregular, né? Já dava para suspeitar. Próxima curva. Essa é a curva mais clássica, nossa senhora, é a curva mais clássica das alterações do pulso venoso, das ondas patológicas, das curvas patológicas do pulso venoso. Normalmente, enquanto a ejeção ventricular está acontecendo, o que a gente vê no pulso venoso? Né? Shang e Shai do ventrículo, o descenso X. E a onda V também, né? Veio para o coração, enquanto está enchendo, o ventrículo está terminando de ejetar. Quando está enchendo o átrio, o ventrículo está terminando de ejetar. Aqui a gente está vendo a onda A, né? Então está aqui a onda A, depois da onda P, tá? E a onda C, o descenso X e a onda V viraram uma coisa só. Viraram uma enorme deflexão única positiva. A gente chama de onda V gigante. Diagnóstico, insuficiência tricúspide. Beleza? Próxima curva. Você vai me falar que tem outras prioridades nesse caso aí, antes de olhar o pulso venoso. Justo, justo. Mas já tem gente indo cardioverter o doente. Fica tranquilo. Foco aqui. Elmo. Tá? Então tá repetido. Olha lá, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui as ondas enormes. As ondas enormes casando com ondas enormes casando com o pulso arterial. Beleza, agora me explica por que o doente tem insuficiência tricúspide em alguns ciclos cardíacos e tem ciclo cardíaco que não tem insuficiência tricúspide. Por que aqui não tem nada casando, não tem nada casando, aqui não tem nada casando, e aí? Não é insuficiência tricúspide. E também não tem eletro direitinho, né, para a gente se orientar. O que a gente sabe é que essa onda está acontecendo de uma forma intermitente, mas quando ela acontece, ela está casando com a contração ventricular. A gente também está vendo que o doente tem uma taquicardia ventricular, né? A gente precisa lembrar que taquicardia ventricular é uma das causas de dissociação atrioventricular. Dissociação atrioventricular não é sinônimo de BAV terceiro grau. É toda situação onde os átrios e os ventrículos são ativados de forma independente. Pode ser um ritmo de nódulo sinoatrial, por exemplo, um ritmo juncional. A gente tem átrios e ventrículos ativados de forma independente. E como estão independentes, incoordenados,
volta e meia contraem simultaneamente. E é isso que a gente vê. A pressão venosa, a pressão atrial aumentando muito, porque o átrio contraiu contra uma válvula tricúspide fechada. Isso é uma onda A em canhão. Isso é uma onda A em canhão. Ok? Beleza? Próxima curva, também clássica. Nossa Senhora, clássica, clássica. O que a gente observa? Chama muito mais atenção os descensos que as deflexões positivas, né? Muito mais. A gente usa a mesma estratégia que a gente usou até agora. Olha a curva arterial. Não tem curva arterial? Olha o QRS. Então, beleza. Já sei quem é o descenso X. Por quê? Porque Chang-Chai do ventrículo. Opa, o outro descenso, então, é o descenso Y. Né? Descenso Y, enchimento ventricular, não está casando com pulso arterial. É depois da onda T. Beleza? Tranquilo? Pronto, montei o quebra-cabeça. Antes do descenso X é a onda A. E entre os descensos X e Y é a onda V. Beleza? Tranquilo? Informação importante. Tanto a onda A quanto a onda V estão em níveis pressóricos altos. Olha lá. Estão batendo, olha ali, 20 milímetros de mercúrio. Ó. 20 milímetros de mercúrio. Muito alto para uma pressão venosa, né? Agora a gente consegue entender o que está acontecendo. Observa que o descenso Y desce, sobe e forma um platôzinho. Tá vendo? Descenso Y desce, sobe e forma um platôzinho. A diástole ventricular é abortada. Isso pode acontecer tanto na pericardite constritiva quanto no tamponamento cardíaco. Faz sentido a PVC estar alta. Esse traçado que a gente está vendo, que é chamado sinal do M, olha lá, o seu platôzinho, né? Sinal do M ou sinal do W, ele é inespecífico para cada uma das condições. Existe relato na literatura de que um descenso Y mais proeminente seja mais específico da pericardite constritiva. No pulso jugular, essa turgência jugular com descenso Y proeminente é chamado sinal de Friedreich. Friedreich. Está aqui, ó. Frederic, se preferir. Friedreich. A ausência de descenso Y é mais específica de tamponamento. É o sinal da raiz quadrada. Tá? O sinal da raiz quadrada está lá o descenso X e um platô, a ausência de... e depois para o ventrículo. Tá? Próxima curva. Só de olhar, alguma suspeita? E aí? Mesma estratégia. Vamos lá. Essas são as curvas que casam com o pulso, o pulso arterial. Né? Se não tiver curva arterial, olha o QRS. Show. Já viu o descenso X. Onde é que está o descenso Y? Cadê o descenso Y? Pronto, está feito o diagnóstico. Ausência de descenso Y. Sinal da raiz quadrada. Sinal da raiz quadrada, alta especificidade para tamponamento cardíaco. Uma curiosidade, nessa curva a gente consegue visualizar perfeitamente as ondas A e a onda C. Como eu sei que a onda C é uma onda C e não é uma onda A? Porque vem depois do QRS. Beleza? Tenho certeza que você nunca viu a curva venosa com tanto carinho.